Vamos orar a Deus nesse momento. Soberano e altíssimo Deus, eterno Pai, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, Deus único, que enche céus e terra, nós te bendizemos nessa hora, reconhecendo, meu Deus, a tua mão dadivosa, que nos deu teu Filho para que pudéssemos ter salvação por meio dele. Que o Senhor agora nos abra a mente e o coração para entender e receber a mensagem da Santa Palavra. Que o Senhor nos apresente a Cristo de modo poderoso nessa noite, e que vidas possam, meu Deus, sentir a gravidade do pecado e, arrependendo-se da prática da iniquidade, voltarem-se para Cristo, colocando suas vidas aos cuidados salvadores de Jesus. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de teu Filho. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa hora no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Podeis aceitar. Meus amados irmãos, entre os chamados princípios da Reforma Protestante está aquele que homenageia a graça de Deus. Só a graça, somente a graça. Esta palavra é para nós de um sentido inesgotável e profundo, porque a graça diz respeito à disposição favorável do Senhor para conosco. Uma tradução muito frequente do termo graça, quando se refere particularmente à salvação, é favor imerecido. Não apenas representa uma disposição favorável de Deus para conosco, mas uma disposição em relação à qual não temos mérito, ou seja, uma disposição que não merecemos de Deus. Mostra, portanto, que Deus colocou-se disposto para com os pecadores. A Escritura diz que Jesus morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A mesma Escritura diz que se agora, como cristãos, amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Portanto, os homens não são merecedores do favor divino. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. E quando diz todos pecaram, não fala de um ato único, mas de um modo de vida. A Escritura diz que da forma que vivemos, entesouramos ira para o dia do juízo, porque acrescentamos pecado a pecado.
E quando eu digo pecado, não estou a me reportar apenas daqueles atos que todos condenariam. Um ato brutal de um assassino insano, um ato insensível de um torturador. Eu me refiro a tudo aquilo que é contrário à lei de Deus em quaisquer dos seus mandamentos. Eu me refiro a tudo aquilo que brota do desejo humano de autossatisfação, a parte do desejo de glorificar a Deus. Até aquilo que fazemos exteriormente, que se conforma à lei moral de Deus, na medida em que não é feito para a glória de Deus, mas para a nossa autogratificação, para nos sentirmos honestos, justos, mas não para glorificar a Deus, para contabilizarmos vantagem moral, mérito moral, e não para agradar a Deus. Até aquilo torna-se, à luz da Bíblia, pecado. E assim todos os homens são pecadores. Mas a boa nova do Evangelho, e a palavra Evangelho quer dizer exatamente isso, boa notícia, boa nova, é que Deus é gracioso, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta graça salvadora, que não nos salva automaticamente, mas quando nos arrependemos dos nossos pecados, pelos quais fomos separados de Deus, e quando confiamos em Jesus Cristo, aquele a quem Deus enviou, esta graça de Deus está manifestada nos Evangelhos desde o momento em que temos a narrativa da concepção e do nascimento de Jesus Cristo. Obviamente, toda a leitura do Evangelho é graça sobre graça. A Escritura diz que todos nós temos recebido, o Evangelho de João diz, a plenitude de Cristo, e é graça sobre graça. Muitas pessoas, por exemplo, pensam que o sacrifício de Jesus Cristo foi feito apenas na cruz. Obviamente, ali foi onde ele fez expiação por nossa culpa, mas eu quero que você entenda que quando ele fez esse homem, ele deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, por amor de nós. A cada momento de sua existência humana, ele sujeitava-se àquelas coisas de que nós padecemos: fome, sede, cansaço, o trabalho fatigante. Nada disso ele precisaria passar. Então, a cada coisa dessa, por que passava? Ele o fazia por amor de nós, para que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para que pudesse empaticamente conhecer as nossas necessidades, para que pudesse, contudo, se identificar com a condição humana, para levar aquilo que era o nosso fardo, os nossos pecados, sobre a cruz. Quando Jesus é levado perante Herodes Pilatos, ali ele é ridicularizado, insultado, ofendido, sofre até flagelos físicos. Ele mesmo diz: se eu quisesse, chamaria uma legião de anjos. Ele disse a Pilatos: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se não viesse do alto, indicando que ele poderia resistir a tudo aquilo. Mas ele viera para aquele momento. Então, cada circunstância daquela representa uma disposição divina para conosco, favorável, representa graça, representa algo que ele estava fazendo ou a que estava se submetendo por amor de nós, que nada merecíamos. E a notícia sobre a graça começa, como disse, com a narrativa do nascimento de Jesus. É dito aqui que José, por não entender a razão de estar Maria grávida, mas também sem querer infamá-la, sem querer fazer um juízo precipitado sobre o que lhe acontecera, na sua confusão de espírito e dúvida, intentou deixá-la secretamente. Mas o anjo apareceu e disse a José que recebesse Maria, sua mulher, porque ela teria um filho que não viera de modo natural, ela concebera através do Espírito Santo. O Espírito Santo fora o gerador do corpo humano de Jesus. Assim como Deus no princípio fez Adão do pó da terra, ele poderia perfeitamente
fazer um homem diretamente, como foi o caso de Jesus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E então o anjo disse que ele a receba e que dê à criança ao nascer o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra Jesus quer dizer o Senhor salva, Jeová salva, indicando que Jesus Cristo era Deus encarnado, vindo para nos trazer salvação, o Filho de Deus feito carne, o Verbo que se fez carne para habitar entre nós. Jesus deixou isso muito claro em cada palavra que disse. Paulo diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele veio para salvar seu povo dos seus pecados. Note, ele veio para nos salvar não no pecado, mas para nos salvar do pecado. Sua salvação providenciava não apenas perdão para a nossa culpa, mas libertação do poder aprisionador do pecado em nossas vidas. E o anjo diz assim: e tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Reporta-se o anjo a uma profecia do Velho Testamento sobre uma virgem que conceberia de modo sobrenatural, daria à luz um filho, que deveria ser chamado, e aqui não é exatamente o nome próprio usado, mas um nome representativo que vale pelo sentido. Ele seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa expressão Deus conosco revela muita coisa acerca de Jesus. Primeiro, revela que ele é Deus, que estava entre nós. É o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, eternamente gerado, um com o Pai e com o Espírito Santo. O Verbo que estava com Deus e era Deus. Jesus é Deus entre nós, Deus conosco. Mas o conosco aqui não significa apenas sua presença entre os homens, mas a sua disposição favorável. Conosco no sentido de a nosso favor, Deus ao nosso lado, Deus querendo nos oferecer a sua graça. O seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É interessante que quando Lucas registra acerca do nascimento de Jesus, ele fala uma coisa muito interessante. Uma má tradução do texto, hoje praticamente já corrigida até em Bíblias católicas, resolveu muito do problema que uma tradução falha trouxe por muito tempo. Lá em Lucas, no capítulo 2, diz assim acerca dos anjos que anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus, versículos de números 13 e 14. Lucas 2, 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Sabe qual era a tradução errada que havia? Uma entre outras, não era que todas estavam erradas, uma tradução havia que estava errada. Sabe o que ela dizia? Ela dizia: paz na terra aos homens de boa vontade. Mas não tem homem de boa vontade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dava a entender aquela equivocada tradução que Deus estava anunciando paz a homens que mereciam essa paz, que tinham boa vontade. Mas a minha tradução aqui, ela está dizendo que paz na terra, boa vontade para com os homens. A boa vontade é de Deus para conosco. Há uma outra tradução igualmente correta que diz: paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Deus é que nos quis bem, Deus é que teve boa vontade para conosco, e não nós que tivemos boa vontade para com Deus. Deus veio nos
ficar rebeldes. Quando Adão pecou, Deus lhe apareceu dizendo: Adão, onde estás? E Adão estava a fugir, escondendo-se de trás das árvores, porque ele dizia: tenho medo, porque via a sua transgressão, sabia que ao se apresentar diante de Deus naquela condição, o teria como juiz, e ele se apresentaria como réu, e não haveria outra sentença que merecesse que não a condenação. Jesus veio para que pudéssemos nos apresentar diante de Deus de uma outra forma, que não fosse aquela pela qual merecíamos condenação. Veio para que pudéssemos ter uma forma de nos apresentar a Deus e sermos aceitos diante dele. Por isso que o termo justificação é tão importante para nós evangélicos, a justificação pela fé, porque o termo justificação na Bíblia é um termo judicial. Não é uma expressão como aquela do uso ontológico, alguém ser justificado é ser tornado justo, como se o oposto fosse ser tornado injusto. Na Bíblia, justificação está em oposição não a tornar-se injusto, justificação está em oposição à condenação. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Note, é uma linguagem de tribunal. Quem vai ser o promotor que vai acusar? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Justificação, portanto, está em oposição à condenação, e justificação está em resposta à acusação. É o que diz Paulo em Romanos 8: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? Portanto, Deus veio em Cristo para prover uma forma de sermos justificados diante dele, de termos a nossa dívida paga, de termos a nossa culpa expiada, para que pudéssemos nos apresentar diante dele sem receber a sentença de condenação. Há algumas coisas a aprender sobre tudo isso. Primeiramente, se Jesus veio, se o seu nome era Jesus, que quer dizer o Senhor salva, então é porque nós precisávamos de salvação. Essa é uma inferência lógica. Deus não enviaria o seu Filho para um propósito desnecessário. Deus não enviaria o seu Filho para o que não se tinha necessidade. Então, se Jesus veio, isso proclama que todos somos pecadores. Às vezes Jesus ironizava, porque os fariseus, benquistos socialmente, de boa reputação moral, queriam se admitir pecadores. Então Jesus não perdia tempo com eles e ia a prostitutas, a publicanos que eram repudiados e marginalizados socialmente, para lhes apresentar o Evangelho, e dizia assim aos fariseus: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Como quem disse: vocês acham que são justos, então vocês não vão entender a minha missão, a razão de eu estar aqui. Se vocês se consideram justos, então é em vão a minha presença aqui para vocês, porque eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores ao arrependimento. O médico não veio para os sãos, ele veio para os doentes. A grande dificuldade do homem é exatamente reconhecer que é um pecador, que precisa da graça de Deus, que precisa daquilo que Jesus Cristo veio fazer a favor dele. Mas muito mais, se Jesus veio é porque éramos pecadores. Se foi Jesus quem veio, então é porque nós éramos terrivelmente pecadores. Porque se houvesse outro remédio, com certeza Deus o adotaria. Se algum homem entre nós, como nós, pudesse fazer o que Jesus fez, Deus poderia tê-lo comissionado a fazer. Mas a nossa situação era tão grave que tinha que vir o próprio Jesus Cristo para se fazer homem e morrer numa cruz. Uma vez C.S. Lewis disse uma coisa muito importante: a razão de Jesus ter vindo para nós, sendo ele quem era, e para fazer o que fez, morrer numa cruz, não é porque grande
grande era o nosso mérito, é porque grande era a nossa necessidade. Não era porque nós somos dignos, mas era para nos fazer dignos daquilo que não somos. Portanto, meus queridos irmãos e ouvintes, se Jesus veio assumir essa condição humana e morrer numa cruz, é porque o buraco em que nós caímos era fundo demais. Alguém diz assim: pastor, nós não parecemos as piores criaturas do mundo? De fato, Satanás está em situação ainda mais grave do que o homem. Ele está tão corrompido pelo mal que se lhe dá o nome de maligno, como se fosse o mal personificado. Nós ainda temos as lembranças da imagem e semelhança de Deus, porque fomos criados. Está corroída, deteriorada, mas nós ainda temos. Desavantajada, deteriorada, mas ainda podemos olhar para o outro ser humano e lembrar de que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, embora nós não sejamos os piores que se poderia imaginar, nós estamos na pior situação que se pode imaginar, porque Deus é justo e Deus não negocia a sua justiça. Sua lei foi estabelecida e ela não pode ser transgredida. Aliás, um Deus que deixasse impune o transgressor da sua lei seria de igual modo um Deus cujas promessas não teriam confiabilidade. Um Deus que diz e desdiz não merece confiança. Se Deus simplesmente nos perdoasse sem que Jesus fizesse nada por nós, simplesmente Ele nos perdoasse como um Deus, como as pessoas acham, bonzinho, se Ele fizesse isso, qualquer promessa que Ele me fizesse, eu também não confiaria nela, porque Ele teria dado uma lei antes que agora não estava levando em conta. Mas a lei de Deus não poderia ser revogada, não poderia retroceder. A alma que pecar, essa morrerá. Tiago diz que se nós obedecermos toda a lei de Deus, mas tropeçarmos em um só ponto, perante Deus é como se fôssemos culpados de termos desobedecido toda a lei, porque os mandamentos não são independentes. Eles compõem uma exigência moral de caráter estável, justo. Deus requer de nós a perfeição. O primeiro homem teve condições de vivenciá-la e não o fez, e tendo pecado, corrompeu sua natureza e transmitiu corrupção aos seus descendentes. E todos nós temos nos tornado transgressores dessa lei divina. Mas o que acontece na cruz é que a lei de Deus é satisfeita. A dívida que nós não conseguimos pagar a Deus é paga. A compensação pela nossa culpa é feita. Por que tinha que ser Jesus? Porque era necessário um homem para morrer pelos outros homens. Era necessário que esse homem fosse justo para morrer pelos injustos, porque se fosse injusto, Jesus, para que pudesse dar valor infinito ao que fosse feito na cruz. Sendo Ele Deus, tudo quanto faz é de valor infinito e eterno. E assim nós que merecíamos uma existência condenada, eterna no inferno, podemos ter na morte de Jesus a compensação adequada. Seu sacrifício e dor foi por um período de tempo ali na cruz, mas na medida em que Ele é eterno, aquilo que Ele fazia tinha valor eterno, para ser equivalente e muito mais aquilo que todos nós teríamos que padecer na condenação eterna. Tinha que ser Jesus. A vinda de Jesus proclama que somos pecadores, mas muito mais do que isso, proclama que somos terrivelmente pecadores. Ela faz um diagnóstico antropológico, ela mostra a condição falida do ser humano, a vinda de Jesus. Mas ao mesmo tempo mostra que Deus é gracioso para conosco. Ele nos amou não por aquilo que somos, mas por aquilo que Ele é. Ele é amor. Ele nos amou não por algo que existe em nós, mas por algo que existe nele. E enviou seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. Aleluia. A vinda de Jesus mostra
que nós não merecemos nada, mas mostra que nós temos um Deus gracioso e benevolente. Aqui em Lucas também nós temos algumas coisas que mostram essa graça de Deus. Quando o anjo anuncia a Maria, em Lucas, no capítulo 1, o anjo se apresenta a Maria no versículo de número 30 e diz assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Uma coisa curiosa, irmãos, eu tenho como cristão uma profunda admiração por Maria, considero uma serva de Deus exemplar, mas ela precisava tanto de salvação como cada um de nós. Ela era filha da linhagem de Adão, tanto como cada um de nós. Não há notícia da Bíblia de que ela tenha tido uma concepção sobrenatural como Jesus teve, pela qual ele não herdou a sequência da natureza caída que vinha dos antecedentes, que vinha desde Adão. E o texto aqui diz que o anjo falou a Maria: achaste graça diante de Deus. Como eu disse, graça é favor imerecido. A anunciação do anjo a Maria, fala a Maria, mas fala a todos nós. Nenhum de nós é digno de Jesus ter vindo. Achaste graça, graça é favor imerecido. Deus foi gracioso contigo, apesar de ninguém merecer. Mas no anúncio do anjo, nós já vemos o segredo da vinda de Jesus ao mundo: graça. Achaste graça diante de Deus. Aliás, a própria Maria está tão pronta a reconhecer isso, e no versículo 46 do Cântico de Maria tem assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, Maria reconhecia que precisava ser salva tanto como cada um de nós, que Jesus estava vindo para salvar a cada um de nós, e a ela também. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisava de salvação tanto quanto nós. E ela prossegue: porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, expressão que quer dizer feliz, como nas bem-aventuranças, bem-aventurados que são pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado quer dizer feliz. Ela diz: todas as gerações vão me chamar de uma mulher feliz, porque Deus atentou para a minha baixeza, porque Ele veio para ser meu Salvador. E ela continua, versículo 49: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia. Ela reconhece, tanto como cada um de nós, que somos carentes da misericórdia de Deus, aquela pela qual Ele vem a nós sem que mereçamos e nos perdoa e nos dá a salvação. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu-os de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Note o versículo 54: auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. O que é que Maria está dizendo aqui no final? Ela está dizendo que Jesus veio porque Deus fizera esta promessa a Abraão. Aliás, fizera desde o Éden, concebeu-a desde a eternidade, mas ela está aqui estabelecendo um limite de tempo e fala dos patriarcas. Ela está dizendo que o que está se cumprindo através dela, que concebera do Espírito Santo, era a resposta da fidelidade de Deus, a promessa que Ele fizera a Abraão. Na verdade, meus irmãos,
Deus orquestrou na sua administração da história o exato momento que Jesus deveria vir ao mundo. Tinha que ser uma época em que o Império Romano dominava Israel, para que ele pudesse ser julgado pelos gentios. Ele veio, como diz a Bíblia, na plenitude dos tempos. E naquele momento designado por Deus, Deus escolheu a mulher apropriada para que por ela Jesus pudesse vir. Deus escolheu o tempo e dentro do tempo uma mulher, e fez tudo isso porque prometeu a Abraão. E até Abraão, a quem Deus prometeu, não prometeu a Abraão porque ele merecia, embora fosse um crente. Prometeu a Abraão por misericórdia. Diz aqui: auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Maria está dizendo: Jesus veio porque estava determinada. Deus fez essa promessa a Abraão, e agora na plenitude dos tempos está vindo o Salvador. Eu louvo a Deus porque ele foi fiel ao que disse a Abraão, e o que ele disse a Abraão foi por misericórdia, porque nem Abraão mereceu, nenhum de nós merece o favor de Deus. Até o modo como Jesus Cristo veio, pela concepção mediante o Espírito Santo, revela, irmãos, que a salvação é uma obra divina, exclusivamente divina. Aqui no versículo 34, ainda de Lucas 1, diz assim: e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? Como é que de mim vai nascer alguém, se eu não tenho relações conjugais com nenhum homem? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu estou lendo essa passagem para os irmãos entenderem que não foi o homem, nem Maria, que produziu Jesus. Ela própria perguntou: e como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer isso? Deus disse: não se preocupa, não depende de ti. Quer dizer, eu não conheço o homem, eu não fiz nada para que isso acontecesse. Eu não tenho relação com ninguém, eu não tenho como fazer isso para acontecer, e nem fiz. Como é que vai ser? Deus disse: é comigo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ou seja, não somos nós que fazemos nada acerca da salvação, é Deus que faz. Ele prometeu a Abraão por misericórdia. Ele fez Jesus ser concebido no ventre de Maria pela virtude do Espírito Santo. Nada foi porque nós fizemos isso ou aquilo, foi Deus que nos amou e tudo fez. E então Maria diz no versículo 38: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Note, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, estou aqui, cumpra-se em mim, faz o Senhor aí, sozinho. Eu não vou participar, não vou fazer, mas que o Senhor faça em mim, está aqui. Esse é o princípio da graça. Nós só podemos nos apresentar e dizer: Senhor, salva-me. Senhor, opera na minha vida. Senhor, eu não fiz nada, como é que eu vou ter isso? Eu não fiz nada. Senhor, como é que eu vou alcançar isso? Eu não tenho obras. Mas Deus diz: mas eu vou fazer. Aleluia. Eu vou fazer. Esse é o princípio da graça, essa é a boa notícia do Natal. É que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que está perdido não é que encontra o caminho de volta, ele é resgatado pelo Senhor Jesus, que veio a nós. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Mas é aí onde o homem tem resistido a Deus. O orgulho humano faz com que o homem sempre diga: não, mas eu tenho que ter alguma coisa para participar. Tudo bem, Jesus vai me salvar, mas eu tenho que ter alguma coisa que eu possa dizer que fui eu. Nós temos uma vontade de nos gloriar de nosso empreendedorismo, de nossas ideias magistrais, de nossas estratégias bem-sucedidas. Há um desejo humano de ter do que se orgulhar, de dizer: não, mas essa foi a minha cota de participação, essa foi a parte que eu
Mas a Bíblia diz que nós somos o problema e Deus é a solução. Nós somos os pecadores e Jesus é o Salvador. Há uma coisa que você necessita fazer, mas não é uma obra, é simplesmente você reconhecer que Jesus veio porque tinha motivo. Porque Deus não vai realmente lhe salvar através de Jesus se você negar o valor do que Jesus fez. Então você precisa reconhecer que é um pecador. Você precisa reconhecer que o pecado é abominável. Você precisa se enxergar no espelho de Deus e ver o seu pecado como Deus vê e se abominar a si mesmo, como diz lá no livro de Jó, no pó e na cinza. Tem que dar aquele grito de Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou o grito de Isaías: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Você tem que reconhecer que até as suas justiças, aquilo que você achava que podia apresentar diante de Deus para merecer alguma coisa, não passam de trapos da imundícia. Você tem que desejar, obviamente, não ser mais assim. Arrependimento é quando você reconhece que você está no esgoto e de repente você sente o cheiro da lama. Arrependimento é quando você enxerga que está no buraco escuro e você deseja sair de lá, mas você não tem força para sair de lá, mas você pode reconhecer aonde se encontra, em que situação está, e depois você tem que crer em Jesus, confiar em Jesus, confiar nele como Salvador. A fé pela qual o homem é salvo, é resgatado, não é uma fé intelectual. Muitas pessoas estão acostumadas a pensar em fé como a aceitação daquilo que a razão não pode aceitar, pura e simplesmente os dogmas da igreja, a Trindade, as duas naturezas de Cristo, humana e divina. Então aquelas coisas que o catecismo ensina, que a minha razão não pode entender, eu tenho que aceitar pela fé. Obviamente nós temos que aceitar as verdades que a Bíblia diz, mas a fé salvadora não se completa nisso. A fé salvadora é uma confiança existencial em Jesus. Não é a confiança em uma instituição, não é uma aceitação de proposições dogmáticas, é uma confiança em uma pessoa, a pessoa de Jesus. Você tem que se dirigir a Ele como alguém se dirige a um amigo. Você tem que se dirigir a Ele como uma pessoa que pode vir em seu socorro. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar por socorro, é clamar por ajuda. Reconheça a situação de pecado em que você está, e com esta fé existencial, este grito que vem lá no fundo do coração, diga: Jesus, me perdoa os pecados, lava-me, serei mais alvo do que a neve, perdoa as minhas culpas e transforma o meu coração. Nesse momento Ele virá ao teu encontro, porque prometeu vir, e Ele vai trazer perdão pelo seu sangue. Ele vai lavar a tua alma pelo sangue que derramou de toda mancha, vai te tornar aceitável diante de Deus, para que tu te apresentes a Deus, não com medo de que Ele seja o teu juiz, mas sabendo que Ele é o teu Pai. A Bíblia diz que Ele nos dá um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, uma expressão de intimidade que poderia ser traduzida por paizinho ou papai. O crente agora tem este prazer de estar na presença do Deus eterno, e o nosso coração é mudado. Deus prometeu: eu tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração que sente, de carne. Eu porei dentro de vós um espírito novo, e farei habitar em vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus mandamentos. O crente nessa hora nasce de novo para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para viver sob nova orientação e direção, para não andar mais nos descaminhos e nas obras de outrora. Mas mesmo tendo havido essa mudança de vida,
ainda estaremos em processo de crescimento. O cristão, ele está sendo trabalhado dia a dia pelo Espírito Santo para ser conforme a imagem de Jesus. Então, mesmo já tendo sido transformado, eu estou ainda em acabamento. Se Deus fosse me considerar pelo que tenho agora, mesmo levando em conta a mudança que já se operou no meu coração, bastaria um só pecado para me condenar diante dele. Mas eu posso ser transformado dia a dia pela comunhão com Deus, sem me sentir amedrontado, porque o que me garante aceitação diante de Deus não é o ponto a que eu já cheguei da minha santificação, não é o ponto a que eu já cheguei no meu relacionamento com Ele, que continua, mas é o sangue que Jesus derramou naquela cruz. Aleluia. O que faz Deus olhar para mim é que eu confio que Jesus morreu naquela cruz por mim, e diante de Deus, Jesus ressuscitado, sentado à sua destra, é o meu advogado, é o meu sumo sacerdote, é o meu intercessor. Se porventura eu vier a falhar e tendo o Espírito Santo, arrepender-me-ei logo depois, o diabo poderá até me acusar diante de Deus, mas Jesus terá um argumento sem palavras. Ele abrirá as mãos e mostrará os cravos. Esse é o argumento que sempre vai calar o acusador. O nosso pecado foi pago na cruz do Calvário. Nessa noite, reconheça que precisa de Jesus, reconheça o seu pecado e confie sua vida a Ele. Ele vai fazer por você o que você nunca pôde fazer por si mesmo. Ele vai fazer por você o que você não pode fazer por si mesmo, só Ele. A boa notícia é essa: o céu se abriu, Jesus desceu, não apenas ficou naquela manjedoura, mas esteve lá na cruz em nosso lugar, e Ele está vivo agora, à destra de Deus, mas em Espírito, através do Espírito Santo. Ele está aqui para entrar no seu coração, para mudar a sua vida, para fazer de você uma nova criatura. Vamos ficar de pé. Aleluia. Convido o irmão Fabiano para vir à frente nesse momento. Vamos louvar a Deus com aquele cântico: algemado por um peso, ó como triste eu andei.
Recebam nessa noite como Senhor e Salvador em suas vidas e saiam daqui com a convicção de que estão em paz contigo, Senhor. Em nome de Jesus, faz isso nessa noite. Nessa noite eu pergunto: quantas pessoas nesse lugar dizem: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Se eu morresse agora, eu não sei para onde eu iria. Eu acredito em Deus, mas a minha vida não está entrelaçada numa comunhão com Ele dessa forma, através de Jesus. Mas nessa noite eu quero, arrependido de meus pecados, suplicar que Jesus entre no meu coração e